Nos confins da história brasileira, um nome emerge entre os vestígios de civilizações antigas e suas tradições orais. Estamos falando de Ratanabá. Esta cidade enigmática, supostamente ligada a seres vindos das estrelas, levanta questões fascinantes sobre a influência de visitantes extraterrestres em nossa sociedade primitiva. As pistas são fragmentadas, os registros escassos e enigmáticos, mas a cada nova descoberta a figura de Ratanabá parece surgir como uma presença muito além da compreensão humana. As evidências que ligam Ratanabá à teoria dos antigos astronautas são variadas, convincentes e provocantes. De artefatos misteriosos, túneis subterrâneos, a crânios alongados que foram encontrados na região, é impossível falar sobre a teoria dos antigos astronautas no Brasil e não citar Ratanabá, que talvez, quando suas verdades forem reveladas, mudará o rumo da história do Brasil e também do mundo. Por séculos, as histórias de Ratanabá ou de outras cidades que foram citadas nas lendas foram passadas de geração em geração. Essas verdades misturadas com mitologia e superstição acabaram gerando um certo descrédito na mente dos mais céticos. Mas agora, nesta série que nós estamos fazendo aqui no canal, nós buscamos a verdade por trás desses mitos, explorando as possíveis ligações entre Ratanabá e a hipótese de visita extraterrestre no passado do Brasil. Portanto, vai se preparando mais uma vez para embarcarmos juntos nessa jornada pelo desconhecido, enquanto nós seguimos as pistas que poderiam redefinir a nossa compreensão do passado do Brasil. O mistério de Ratanabá está ali esperando para ser desvendado e, como você verá, esta é uma história que transcende até mesmo a própria Terra, estendendo-se até as estrelas. E assim, continuamos a explorar os fascinantes capítulos desta série chamada Alienígenas do Passado no Brasil, primeira temporada. Enquanto eu solto a vinheta, você já pode deixar o seu comentário para ajudar no engajamento, deixa o like e, se é novo, se inscreve e ativa o sininho. Vamos lá? Muito bem, as histórias e mitos sobre cidades perdidas antigas e civilizações avançadíssimas são fascinantes e repletos de muito mistério. E a lenda de Ratanabá não é exceção. A teoria dos antigos astronautas traz um elemento adicional muito importante que intriga essas histórias, sugerindo que essas cidades podem ter sido fundadas por visitantes de outros planetas. Nós vamos explorar a lenda de Ratanabá, a capital do mundo, nesse contexto. E eu estou usando lenda aqui apenas como uma linguagem acadêmica mais aceitável. Mas quem me acompanha particularmente sabe que eu acredito na existência de Ratanabá. Segundo os pesquisadores do Dáquila Pesquisas, Ratanabá existiu há cerca de 450 milhões de anos e seria o legado da civilização Muril, a primeira civilização da Terra, que habitou aqui a região do Brasil cerca de 600 milhões de anos. Para colocar isso em uma perspectiva, os primeiros fósseis de vida multicelular na Terra datam de cerca de 600 milhões de anos atrás, o que faria da civilização Muril uma das primeiras, se não a primeira forma de vida complexa no planeta. Obviamente que a civilização Muril, dentro da teoria, é extraterrestre. No âmbito da teoria dos antigos astronautas, nós podemos especular que essa civilização Muril poderia representar visitantes extraterrestres que se estabeleceram na Terra e que talvez essa seja a primeira que chegou até aqui. O nome Ratanabá, que se acredita vir de um idioma chamado Irdim, que era usado pelo povo Muril, significa dos reinos para o mundo.
Isso poderia ser interpretado como um aceno à natureza extraterrestre dos fundadores da cidade, dos reinos, possivelmente se referindo a reinos alienígenas, para o mundo, ou seja, a Terra, do espaço para a Terra. Acredita-se que Ratanabá estaria localizada no estado do Mato Grosso, enterrada na Amazônia brasileira e escondida entre 3 pirâmides na região entre o Amazonas, Pará e também o Mato Grosso. A existência de uma série de túneis subterrâneos que se estendem por toda a América do Sul e que também se conectam a essa cidade é uma das características mais intrigantes dessa lenda. Esses túneis, que se diz interligar pontos não só na América do Sul, mas também em todo o planeta, poderiam representar uma antiga rede global de transporte, algo que seria considerado um grande feito de engenharia até mesmo para os padrões modernos de hoje. O Forte Príncipe da Beira, em Rondônia, que é citado como um dos possíveis pontos de entradas para esses túneis, gera uma discussão fascinante. Esse forte, que é uma estrutura militar do século XVIII, tem uma história interessante e já foi o centro de várias teorias e rumores sobre atividades paranormais e conexões com civilizações perdidas. As recentes investigações sobre Ratanabá, que foram lideradas por Felipe Castelo Branco, que é diretor do Dáquila Pesquisas, geraram muita controvérsia e fascínio ao mesmo tempo. Em 2022, ele lançou uma série de vídeos no YouTube onde ele apresentou evidências e informações indicando que a existência de Ratanabá realmente é algo verídico, não se trata de uma lenda. Vários índios brasileiros contam histórias e lendas de túneis onde eles se encontravam com os deuses. Este assunto acabou se tornando um dos mais comentados na internet, atraindo um grande interesse e gerando muito debate sobre a história da humanidade. O Dáquila Pesquisas, que é uma espécie de think tank, conhecido por suas investigações audaciosas e inovadoras, tem conduzido a pesquisa com seus recursos próprios, ou seja, eles não usam recursos do governo. Eles recorreram, inclusive, à contratação de um serviço aéreo, que é chamado de LiDAR, que é uma tecnologia avançada, que é capaz de rastrear o que está na copa das árvores, ali no solo, também no subsolo, sem a necessidade de desmatar o ambiente. É uma espécie de raio-x da região. Esta abordagem, que é bastante respeitosa ao ecossistema da Amazônia, é um aspecto notável da pesquisa do Dáquila. Felipe Castelo Branco, ele produziu cerca de 9 vídeos apresentando vários esclarecimentos e provas em resposta a uma série de críticas e ceticismo da grande imprensa em relação a Ratanabá. Ele entrevistou outros pesquisadores, participou inclusive do primeiro voo de rastreio e descobriu uma estrutura intrigante, ou seja, as quadras de Ratanabá, uma formação que se assemelha a uma espécie de jogo da velha quando a gente vê de cima. Então Castelo Branco, que é cientista político e pesquisador há mais de 25 anos, ele tem uma longa história de exploração e também de apresentação de pesquisas em conferências internacionais. Ou seja, nós não estamos falando de qualquer pessoa. A descoberta das antigas construções conhecidas como Ratanabá, revelada pela equipe da Dáquila Pesquisas, representa um marco na compreensão da história da humanidade. As descobertas, elas têm revelado que ao longo dos últimos 30 anos, muitas coisas, bem antes disso inclusive, foram escondidas de nós. E tudo isso que foi descoberto desafia a nossa concepção do passado e mostra um nível de complexidade civilizacional, quase que não sai, uma complexidade civilizatória completamente desconhecida, bem no coração da Amazônia. Essas construções gigantescas, incluindo ruas com até 90 metros de largura e 27 quilômetros de comprimento, quadras simetricamente perfeitas e um complexo de sistemas de galerias subterrâneas,
afastam a capacidade técnica e organizacional dessas antigas civilizações. Quer dizer, afastam as dúvidas e comprovam o quanto eles eram avançados. Essa é uma prova incontestável da complexidade e da sofisticação do passado humano, que, embora agora escondido sob a vegetação, né, e os sedimentos, ainda persiste em nosso presente. Também é notável o trabalho que a equipe usou usando uma tecnologia chamada GPR, né? É uma sigla em inglês que eu não vou saber pronunciar agora para vocês, para poder identificar as estruturas do solo. E através dela, eles puderam detectar uma rede de galerias que parecem ter sido usadas para canalizar água. Esta, sem dúvida, é uma evidência de sistemas de engenharia hidráulica muito avançada para tempos remotos, que apontam para a existência de uma sociedade ou de sociedades altamente organizadas e tecnologicamente desenvolvidas. Os achados de esqueletos gigantes e crânios alongados, aqui no Brasil, se confirmados por análises adicionais, eles poderiam lançar luzes sobre a diversidade biológica do passado humano. Ou seja, existiram seres inteligentes aqui que não eram exatamente humanos. Essa é uma oportunidade única para refinar a nossa compreensão da história da evolução humana, particularmente aqui, na região sul-americana. É importante destacar que o trabalho de Dáquila não é meramente uma descoberta arqueológica, mas a revelação de um legado deixado por uma civilização antiga, possivelmente extraterrestre. As construções que foram identificadas ultrapassam em muito as ruínas e cabanas rudimentares que costumamos associar ao passado pré-histórico da Terra. O fato de serem muito diferentes de tudo que foi encontrado até hoje aponta para a existência de uma grande metrópole escondida na floresta amazônica. Além disso, a compreensão de petróglifos, nunca acerto essa palavra, e a interpretação deles, né, como os mapas, é um desenvolvimento emocionante que leva horas de discussão e debate. Se essas interpretações estiverem corretas, isso poderia lançar uma luz completamente nova sobre a comunicação e também a cultura antiga das civilizações da Amazônia. Embora a existência de Ratanabá e sua conexão com civilizações alienígenas ainda seja uma questão de debate, a pesquisa do Dáquila está sem dúvida ampliando os limites do nosso entendimento do passado e estimulando discussões interessantíssimas sobre as origens da humanidade. Estas investigações contínuas prometem trazer novos insights sobre os possíveis antigos habitantes da Terra e a sua conexão com a teoria dos antigos astronautas. Pirâmides, crânios alongados, túneis subterrâneos. A verdade está aparecendo. E Ratanabá, assim como Acacor, Eldorado, Paitite e tantas outras cidades lendárias, pode ser a chave para que possamos descobrir mais sobre o passado da Terra, o passado da América do Sul e o passado do Brasil. A civilização Muril, que fundou Ratanabá, e que possivelmente foi a primeira civilização da Terra, e que era possivelmente uma civilização extraterrestre, pode ter nos deixado um legado muito importante. E que, se cair em mãos erradas, pode ser usado apenas para controlar a população, como sempre foi em relação ao conhecimento. No próximo episódio, nós vamos dar continuidade a esse tema complexo, a esse tema intrigante, que é a visita de alienígenas no passado do Brasil. Em breve eu estarei postando aqui um curso, tá? Disponibilizando um curso aqui para vocês, para quem quer se aprofundar neste tema, e também disponibilizando um livro sobre a questão. Se você já acompanha o canal, sempre dá uma conferida aí na descrição do vídeo,
E provavelmente mais na frente, os links, depois da parte burocrática ser resolvida, já estarão aí também para que vocês possam adquirir. Até nosso próximo encontro.